Bom dia. Hoje eu vou falar de um sentimento que eu vivi há pouco tempo. Vou falar sobre a dor. A dor pode ser consequência de vários fatos, né? A perda de um ente querido, final de um casamento, a perda de um emprego. A minha dor foi pela perda do meu irmão e da maneira que eu perdi o meu irmão. Meu irmão faleceu há um mês e meio e foi uma dor muito grande. Eu já havia experimentado vários tipos de dor, mas a dor do luto foi a primeira vez. Eu achava que estava preparada, porque eu já tinha perdido meus avós, mas quando meu irmão se foi, a dor bateu de uma maneira muito forte e me derrubou. Foi a primeira vez que eu me senti impotente. Eu senti uma impotência muito grande que me fez perder a vontade de tudo. Posso dizer que eu abandonei tudo. Não só abandonei o meu eu só não abandonei o meu trabalho porque, além do senso de responsabilidade, de eu não poder, estando bem ou não, estando com saúde ou não, eu tenho que estar à frente do meu trabalho porque eu mexo com vidas, né, com o problema das pessoas e uma perda de um prazo, uma perda de um prazo mesmo, eu posso botar a perder a história de uma pessoa, né? Então eu não podia me dar o direito de me afastar do trabalho. Me afastei 2 dias, mas eu tinha que estar à frente. Mas além do senso de responsabilidade, o trabalho para mim serviu como uma fuga. Os finais de semana que antes eu ansiava, não via a hora de chegar sexta para estar com a minha família, para estar cozinhando com meu marido alguma coisa diferente, estar abrindo um vinho, tá passeando ou mesmo tá descansando, relaxando, vendo um bom filme, série que eu amo, para mim se tornou uma tortura o fim de semana. De segunda a sexta eu até que levava bem, numa boa, ocupava minha cabeça, mas chegava sexta-feira à tarde, começava já me dar um nó na garganta, já começava a se abater sobre mim uma tristeza, uma frieza no coração. E eu ficava pensando, quando que vai chegar segunda-feira? Será que vai demorar muito para eu acordar na segunda e trabalhar? Então, porque tudo no fim de semana lembrava meu irmão. Se eu fosse almoçar fora, eu lembrava do meu irmão. Se eu fosse fazer um churrasco, eu lembrava do meu irmão. Até as bênçãos que eu recebia, eu não me deixavam plena, feliz completamente, porque eu pensava, meu irmão não estaria aqui para ver minhas conquistas, para compartilhar comigo. E eu fui me isolando, eu não queria ver ninguém, muitas vezes eu era convidada por uma amiga ou outra, pessoas queridas que me amam, que queriam me tirar dessa tristeza, me puxar para cima, me dar a mão, tomar um café da tarde, almoçar, ou vir aqui, mas eu fugia, porque eu não estava uma boa companhia, eu não queria sorrir, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar. Como que eu iria ver alguém se eu só queria chorar? E então eu me isolei. Em meio a essa dor, eu me vi cercada de um monte de gente, né? Minhas filhas, meu marido, minha família, mas eu sentia que eu estava totalmente sozinha. E da dor, eu comecei a sentir medo. Comecei a sentir medo de morrer.
comecei a sentir medo de perder mais alguém. Isso me dava pânico. E eu falava pro meu marido, eu não vou aguentar perder mais ninguém. Eu tinha muito medo de perder a minha irmã, que era a única pessoa que tinha me restado. Eu tinha medo de também não conseguir sair do buraco que eu tava. Eu tinha a sensação de que esse sentimento nunca ia passar. Aquela Regiane feliz, brincalhona, alegre, tinha se perdido e eu falava assim, eu acho que acabou, né? Acho que eu não vou mais voltar a sorrir, voltar a sentir a alegria que eu sentia. E aí, do medo, veio a revolta. Porque eu não aceitava a perda do meu irmão e ainda mais da maneira que eu perdi. Desculpa. Jovem, saudável, cheio de vida. E veio o Covid e levou meu irmão. Então eu não aceitava. O pastor esteve aqui em casa conversando comigo e eu pude vomitar toda a minha revolta, minha raiva. Se ele tivesse doente, se ele tivesse acamado, se ele tivesse velho, eu acho que seria um pouco mais fácil. Mas da maneira que foi, a pessoa tá bem num dia, aí se contamina com esse vírus e 15 dias morre. Não deu para aceitar. E com essa revolta que eu tava sentindo, eu me revoltei com Deus. Minha relação com Deus ficou muito abalada. Eu fiquei com raiva, porque ele não salvou meu irmão. Raiva dele não ter feito a vontade de tanta gente que orou, tanta gente, tantas igrejas estavam orando, tanta gente jejuando, tanta gente pedindo, clamando. E Deus, eu sentia que Deus não atendeu a nossa oração. Não adiantou nada. Então eu comecei a travar uma luta interna. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que a vontade dele era soberana, eu não podia aceitar. A gente nasci em berço evangélico e conheço a Bíblia. Já li a Bíblia inteira e a gente presenciou tantos milagres, tanta coisa bonita na Bíblia, morto que se levantou. Eu falava pro Rodrigo, quando ele veio em casa, eu falei, Deus levantou Lázaro, mas ele não levantou meu irmão da cama, estando vivo ainda. A gente presenciou tanto milagre na Bíblia. E por que eu não pude presenciar esse milagre na minha vida? Deixa eu parar de chorar, senão eu não consigo continuar. Eu achava que a minha fé era inabalável. Eu achei que eu não estava preparada para uma experiência dessa, porque eu orava, eu buscava, eu meditava, mas quando a dor chegou, eu não tive forças, eu não tive vontade para orar, para buscar. Era como se eu tivesse
Quando a gente briga com uma pessoa e você briga com um irmão e você faz as pazes com ele, você não tem mais raiva dele, mas você não quer contato, você não quer conversar com ele? Era assim que eu me sentia. Eu parei de orar, parei de buscar. Eu não queria, eu assistia os cultos, eu ouvia louvores, eu conseguia ouvir louvores, mas eu não queria falar com Deus. Eu pensava, pedir alguma coisa para ele, orar, para quê? De jeito nenhum. Eu vou pedir o quê? Ele não vai atender. No final é a vontade dele que prevalece. Ele vai fazer o que ele quiser. A vontade dele é soberana. Para que eu vou pedir? No começo eu tinha vergonha de admitir isso, porque a gente que é criado na igreja, nossa, que pecado, que blasfêmia, que como está falando isso de Deus. E aí eu aprendi com o nosso pastor que não adianta eu mentir, Deus conhece a gente é humano, a nossa natureza humana, e é melhor que eu brigue com Deus, é melhor que eu esbraveje, que eu me revolte, do que eu guardar isso para mim e criar uma raiz de amargura. Então eu pus tudo para fora. Eu falei, eu não quero mais falar com o Senhor. Eu não quero. E eu fui passando pelo luto. Se eu conseguir me levantar, eu tô muito melhor. Hoje eu consigo, tô tocando minha vida. Hoje eu não temo mais os fins de semana. Eu voltei a gostar dos finais de semana. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a sentir alegria, a brincar. Voltei, me aproximei do meu marido, das minhas filhas, das pessoas. Já saí, já encontrei pessoas. Tô caminhando, mas é um dia após o outro. Um dia eu caminho, um dia eu cambaleio e caio. Acho que isso ainda vai levar um tempo. E quanto à minha relação com Deus, também tem melhorado. Posso dizer que a gente está fazendo as pazes. E eu sou grata porque Deus, na sua infinita bondade, Ele me entende. Eu sei que Ele me entende. Eu sei que Ele está de braços abertos para mim. E eu sei que Ele quer me curar. Mas quando a gente tá com essa dor, a gente tem que deixar Deus curar. A gente tem que permitir. Eu entendi hoje que a gente vive num mundo que a gente teve, vai ter e vai morrer tendo aflições. A gente não tá isento de dores, a gente não tá isento da morte, a gente não tá isento de sofrer. Ele disse que a gente teria aflição. Então eu tô voltando para Deus, voltei para as minhas mentorias, tô voltando a conseguir orar, porque a oração é uma coisa muito íntima, né? É o momento que você tem o seu bate-papo com Deus. E eu tô voltando a orar. Abandonar Deus jamais, por mais que eu tenha me revoltado, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha chorado, Deus é Deus. E eu posso não estar tendo a intimidade que eu tinha com Ele, mas eu jamais vou abandoná-lo. Não vejo minha vida sem Deus, porque é Ele que me sustenta. Apesar da minha revolta, eu sei que Ele me amparou. Se eu usei o meu trabalho como fuga, Ele me deu condições para trabalhar, Ele me deu cabeça para trabalhar. Mesmo eu estando um pouco distante dele, eu reconheço toda a soberania, toda a autoridade. Então é isso. Espero ter conseguido passar um pouco da minha experiência e que com essa experiência eu possa ter ajudado alguém. Fiquem com Deus, Deus abençoe.